Estou apavorada. Recebi o diagnóstico de diabetes gestacional. O que eu faço? Essa é uma dúvida comum no consultório e uma das principais queixas entre as gestantes no segundo trimestre. Eu estou aqui hoje para te explicar o que muda na alimentação a partir desse diagnóstico. Eu sou Pedrita Albuquerque, nutricionista, atuo há mais de 12 anos na área da saúde da mulher, com ênfase na gestação. E antes de te dar essa resposta, eu quero te convocar a dar um like nesse vídeo, compartilhar esse conteúdo com outra gestante que mesmo que não tenha recebido o diagnóstico de diabetes gestacional, pode se beneficiar com todas as orientações e informações que serão passadas por aqui. Antes de tudo, você precisa saber que o diagnóstico de diabetes gestacional é um diagnóstico transitório, temporário. Por isso que diabetes gestacional é uma condição da gestação. Se você tiver o cuidado e seguir as orientações específicas, você não terá problema com esse tipo de doença depois da gestação. Esse diagnóstico, ele diz para você que houve uma elevação na concentração de glicose no sangue para além do que é recomendado nesse período. E esse valor é de 92 miligramas por decilitro de sangue. Então, quando você faz a glicemia de jejum e há um valor acima de 92, atenção, esse diagnóstico de diabetes gestacional já pode ser dado para você. Um só valor alterado nas recomendações que temos atuais já confere esse diagnóstico para a gestante. O diagnóstico não é dado pelo nutricionista. De não faltar glicose para ele é os níveis de glicose se manterem mais altos na gestação. Até aí está tudo bem. Mas por que hoje em dia é tão comum o diagnóstico de diabetes gestacional? Porque muitas das mulheres já engravidam com uma certa resistência à insulina ou tem um padrão alimentar, uma rotina alimentar, faz tipos de dietas com altas cargas glicêmicas, ou seja, são alimentos, são refeições, combinações de preparações que já leva para essa mulher um estado de hiperglicemia, aumento da concentração de glicose na corrente sanguínea. Então, quando ela engravida, ela encontra um cenário que vai favorecer ainda mais essa alteração. Então, o diabetes gestacional é esse diagnóstico dado, pode acontecer desde o início da gestação, mas ele é mais comum de ser dado em torno da 24ª à 20ª semana. Por que nesse período, Pedrita? Você pode estar se perguntando. É um período em que existe pico na produção de alguns hormônios gestacionais que são antagônicos opostos a essa ação da insulina. Então, é um período em que, obrigatoriamente, aqui no Brasil, toda gestante acompanhada pelo setor público ou privado vai passar pelo teste da garapa. O que é o teste da garapa? É o teste oral de tolerância à glicose, o TOTG. Nesse teste, você acorda cedinho, em jejum, vai para o laboratório, colhe a glicose sanguínea em jejum, depois você toma uma garapa. O que é a garapa?
é a primeira linha de tratamento. Se você segue a dieta e atividade física bem orientada e conduzida por profissionais especialistas, você consegue minimizar qualquer tipo de dano, de impacto negativo durante toda a sua gestação na reta final dela, né, no terceiro trimestre. Quais são os valores que você deve olhar no exame? Em jejum, não pode ser acima de 92, na primeira hora não deve ser acima de 180 e na segunda hora não deve ser acima de 153. Se você exceder um desses três valores, atenção, você está com o diabetes gestacional. E agora, o que fazer na alimentação? Uma vez que você sabe o que é o diabetes gestacional, como é dado o diagnóstico e em que período ele se torna mais fácil ali de ocorrer. Agora é hora de buscar um nutricionista especialista e a partir disso você vai entrar numa dieta com uma quantidade mais limitada de carboidrato. Atenção, é uma quantidade limitada. Você não vai ter restrições severas nem de carboidrato, nem de proteína, nem de lipídio. Mas você sim vai ter uma contenção de carboidrato que vai ficar na sua dieta em torno de 40% de todas as calorias que você consumir. Nesse momento, você vai ser avaliada para ver como está o seu peso, ganho de peso até esse momento. Haverá uma adequação em relação à quantidade de calorias da sua dieta, para que você não esteja consumindo a mais, além do que deveria, e um equilíbrio entre os principais macronutrientes, ou seja, o carboidrato, a proteína e a gordura da dieta. Para as mulheres que receberam um diagnóstico gestacional, desconfia-se que havia uma ingestão alta de carboidrato e uma baixa e inadequada ingestão de proteínas. Ao buscar um acompanhamento nutricional, o primeiro passo é organizar, é adequar a ingestão desses macronutrientes. Controlar a ingestão de carboidrato, melhorar, adequar a ingestão de proteínas e colocar na sua dieta alimentos com uma boa qualidade de gordura. Quantidades adequadas de gordura saturada e insaturada. Além disso, adequar também a quantidade e o consumo de fibras. Eu estou aqui nesse vídeo mostrando para você uma das aliadas nessa quantidade, nessa oferta de fibras na alimentação, que é a aveia. Você pode encontrar aveia na forma de farelo, farinha, flocos. Há uma variação de fibras entre essas categorias, mas é um exemplo de alimento que pode ser associado na dieta da gestante. Assim como legumes que podem ser cozidos ou crus, sob orientação de todos os cuidados para evitar possíveis complicações por infecções. Consumo de frutas numa quantidade que gire em torno de 400 gramas por dia. Feijão, arroz, de preferência o arroz integral. Para quem mora no Nordeste, orienta-se o consumo de tubérculos, de raízes, que é de fácil acesso na alimentação, como o cará, como a macaxeira, junto com o carboidrato. Nesse momento, também na tua alimentação, pode ter algumas sementes, como chia, como linhaça, que são também grandes aliadas do controle glicêmico e da oferta de minerais e gorduras do bem para você. O diabetes gestacional provoca no corpo da mulher um estresse oxidativo, ou seja, um metabolismo que vai trabalhar com uma certa dificuldade. E isso pode gerar a formação, a produção de compostos que venham a causar algum dano celular. Para isso, entramos na dieta com um aporte maior de antioxidantes, ou seja, essa dieta da gestante com diabetes gestacional deve ter alimentos com fontes de vitamina A, vitamina C, vitamina E, selênio, que são potencialmente nutrientes antioxidantes. E onde encontrar esses nutrientes antioxidantes que ajudam a minimizar o dano do diabetes gestacional lá no interior da célula? Castanhas, como a castanha do Pará, excelente fonte de selênio. Alimentos do grupo roxo, avermelhado, ameixa, repolho roxo, morango.
A gente vai incluir isso principalmente nos lanches, no café da manhã, e também a gente vai estar ofertando com maior frequência os alimentos de cor verde escura, como couve, agrião, espinafre, rúcula, brócolis. São alimentos que têm grande potencialidade também de conduzir da melhor forma possível essa alteração de glicose. Agora, atenção! Como é que esse monitoramento ele vai acontecer e como você deve saber se está ou não conseguindo o controle ideal para esse tipo de comorbidade durante a gestação. Lá na sua casa, você vai ter um aparelho chamado glicosímetro, que você encontra em grandes farmácias, vai comprar ou tomar emprestado e fazer essas aferições em jejum, 1 hora e 2 horas depois das principais refeições. E teremos então metas glicêmicas para alcançar através desse cuidado com a alimentação. E essas metas são: a glicemia de jejum deve estar entre 65 e 95. 1 hora depois de grandes refeições, essa glicose capilar, você vai furar a pontinha do seu dedo, não deve ultrapassar 140 e 2 horas depois não deve ultrapassar 120. Se durante 2 semanas você fazendo essas aferições, o controle ser possível através de um ajuste alimentar, há uma grande chance de você continuar bem durante toda a gestação, só com dieta, mudanças comportamentais, como também a atividade física. Se esses valores começam a ficar acima do esperado, mesmo com dieta e atividade física, é hora então, junto com o seu obstetra, de discutir a possibilidade de avançar na linha de tratamento do diabetes gestacional. Pedir orientação, um aconselhamento, um parecer do endocrinologista para a possibilidade de um suporte farmacológico. Na maioria dos casos, esse suporte farmacológico vai ser a utilização da insulina, mas esses são os casos de minoria dentro do grupo de mulheres que têm um diabetes gestacional. A maioria das gestantes, elas conseguem esse controle só com dieta e atividade física, fazendo esse monitoramento em casa. Se você tem mais alguma dúvida sobre o diabetes gestacional, deixa aqui nos comentários. Se você gostou desse vídeo, ele foi importante para esclarecer o que é o diabetes gestacional, como se dá o diagnóstico, quais são as principais mudanças na alimentação que você deve fazer, compartilha ele com alguém que está gestante e que pode se beneficiar de cada uma dessas informações que foram compartilhadas aqui. Até o próximo!